Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar um filme chamado The Farm. Quando Nora e Alec decidem ficar em uma cabana duvidosa, eles se encontram cativos em uma comunidade de culto que os trata como animais de fazenda. Enquanto os casais Nora e Alec dirigem para o campo, eles se encontram em uma rota desconhecida. Nora sabe que eles estão perdidos e fica irritada a cada minuto. Não muito tempo depois, eles param em um restaurante abandonado, querendo urinar em um banheiro de verdade. Nora pede licença para procurar um. Ela acaba na parte de trás da instalação, onde encontra os restos de um acampamento que tem alguns itens importantes, como uma carteira e um telefone. No entanto, ela o joga de volta e começa a fazer seus negócios, sem saber que um crânio humano está por perto. Enquanto eles dirigem, eles passam sem saber por uma pilha de esqueletos humanos. No carro, Nora conta a Alec sobre o acampamento abandonado, mas ele não está interessado porque está mais preocupado que eles fiquem sem gasolina em breve. Eles continuam dirigindo até encontrarem uma mulher com um carro quebrado. Alec se oferece para ajudá-la com seus cabos de jumper e a mulher aceita. Enquanto ele tenta consertar o veículo, a mulher pergunta a Nora por que Alec ainda não se casou com ela. Isso surpreende Nora, então ela diz a ela que não é da conta dela. A mulher se ofende com isso e responde que pessoas como Nora são irresponsáveis e privilegiadas. Nora lembra a mulher que eles a estão ajudando, ao que a mulher rebate que nunca pediu ajuda. Por conta disso, Nora diz a Alec que eles vão embora, deixando a mulher sem consertar o carro. Enquanto eles vão embora, Nora reclama de Alec pular para salvar o dia da mulher rabugenta. Ele defende que estava sendo legal, mas sua namorada observa que ela evita o país para evitar pessoas como ela. Mais tarde, eles chegam a um restaurante e decidem comer alguma coisa. Depois de terminar seus hambúrgueres carnudos, Alec percebe que um homem estranho continua olhando para eles do final do corredor. No entanto, Nora garante a ele que ele provavelmente está apenas curioso sobre os visitantes. Quando eles se levantam para sair, o homem estranho de repente agarra o braço de Nora e avisa que ela não está segura na cidade. Quando Alec interfere, o homem solta e o casal vai embora. No carro, Alec pergunta a Nora se ela está bem, e ela responde que o incidente não foi grande coisa. Pouco tempo depois, eles chegam a um posto de gasolina, onde Alec pergunta ao caixa se há algum albergue na área. O caixa conta a eles sobre uma cabana na estrada, então eles voltam para quando eles saem. No entanto, o caixa os observa. Enquanto eles dirigem para o local, Nora observa que quer verificar o local antes de decidir ficar lá. No entanto, Alec insiste em fazer uma pausa em vez de se envolver em acidentes indesejados enquanto dirige no meio da noite. Ao chegar na cabana, eles percebem muitos carros estacionados ao redor, então Alec vê isso como um sinal de que outras pessoas estão dentro. Uma vez que eles entram na cabana, Nora fica assustada e pergunta a Alec se eles podem simplesmente ir. No entanto, ele garante a ela que as pessoas estiveram lá com base nos pratos usados na mesa. Enquanto eles olham em volta, eles não conseguem encontrar ninguém para ajudá-los a fazer o check-in, então eles sobem. Para sua surpresa, o senhorio com o rosto desfigurado os cumprimenta. Ele pede desculpas por não ouvi-los, então pergunta de onde eles são. Alec responde que eles vieram de Los Angeles. Depois disso, o senhorio os leva para sua cabana, que está isolada das outras. Ele explica que costumava ser alugado por tropas de escoteiros ou grupos da igreja, daí os beliches ao redor. Como seus clientes habituais não têm feito check-in ultimamente, ele transformou as cabanas em motéis. Alec casualmente pergunta se o proprietário está lá há muito tempo, então o homem observa que ele administra o local desde 1989. Ele começa a divagar sobre dirigir para longe de tudo que conhecia quando tropeçou no local e se apaixonou por ele. Imediatamente, ele pediu um emprego lá para consertar as cabines. Uma mulher chamada Sra. Anderson era a proprietária, mas ela faleceu há 4 anos, deixando o motel para ele. Cansado da conversa casual, Nora interrompe o diálogo e diz que eles precisam de uma pausa. O senhorio fica ofendido e fecha a porta ruidosamente ao sair. Alec confronta Nora sobre sua abordagem rude, mas ela argumenta que sente repulsa pela aparência do homem. Enquanto o casal fala, eles não percebem a mancha de sangue em outra cama. Naquela noite, eles se preparam para dormir e adormecem profundamente, sem perceber a figura que está debaixo da cama. Quando amanhece, a figura sai da cama, revelando-se como um homem com uma máscara de ovelha. Ele se eleva sobre o casal adormecido e se aproxima
aproxima. Mais tarde, Nora acorda em uma gaiola. Ela luta para se libertar, mas outro homem com uma máscara de cabra aparece e bate em sua gaiola para fazê-la calar a boca. Depois disso, ele sai abruptamente. Nora aproveita para pegar uma pedra perto dela e usá-la para quebrar a fechadura. No entanto, o homem retorna com outro homem com uma máscara de vaca, que derrama uma substância líquida sobre Nora, fazendo-a perder a consciência. Logo, ela acorda em um celeiro, amarrada a uma cadeira com as pernas abertas. De repente, um veterinário com máscara de coelho invade o celeiro e insere algo à força entre as pernas dela. A mulher a insemina como gado, e Nora não pode fazer nada além de gritar. O veterinário simplesmente sai apesar dos gritos e gritos de Nora. O processo a enfraquece e, quando dois homens mascarados entram no celeiro para transportá-la, ela não tem mais energia para revidar. De volta a uma gaiola, Nora é puxada em uma carroça pelo homem da máscara de vaca. Ao ser transportada, ela vê que essas pessoas mascaradas de animais têm uma comunidade inteira, cada uma com suas próprias tarefas. Alguns estão limpando e construindo casas, enquanto outros estão massacrando humanos. Pouco depois, a carroça para e o homem com a máscara de vaca joga Nora em um estábulo. Assim que ela está sozinha, ela imediatamente abre a janela, mas sem sucesso. Enquanto as mulheres são mantidas cativas em estábulos, os homens são colocados em pequenas jaulas. Infelizmente, Alec encontra o mesmo destino e ainda tem uma focinheira na boca. Ele grita desesperadamente por ajuda dos outros homens, mas todos eles desistiram e estão apenas esperando para morrer. De repente, 3 homens mascarados entram nos estábulos. Eles prendem um homem cativo com um poste de controle, depois batem na cabeça dele com um martelo. Depois disso, eles fazem a mesma coisa com um outro cativo. Alec congela ao testemunhar isso, mas depois fica histérico, chacoalhando sua jaula de puro medo. Isso faz com que os homens se aproximem de sua jaula e tentem capturá-lo com o poste de controle. Alec revida e tenta escapar, mas o outro homem o nocauteia com um martelo. Os homens carregam Alec e os outros cativos inconscientes na carroça. Depois de entregá-los ao matadouro, o homem da máscara de porco carrega um saco de membros humanos por toda a cidade. Antes de guardá-la, ele vê um carro parando ali perto, então acena para o motorista e guarda a bolsa em um escritório. Ele então se aproxima do motorista e o ajuda a carregar um novo cativo para os estábulos. Mais tarde, o homem da máscara de porco se encontra com o proprietário, que atua como líder desta cidade vil. O proprietário observa que eles têm uma ordem para alimentar 80 pessoas, então ele pergunta se eles terão a comida pronta. Apesar do homem da máscara de porco não falar, o proprietário entende suas respostas em branco. Irritado, o senhorio invade a cozinha e exige que a comida esteja pronta em 2h30. Então os trabalhadores moem um pouco de carne para a lasanha e cozinham um ensopado. No entanto, ao atender uma ligação de seu cliente, ele percebe que o cliente vai pegar a comida mais cedo. Por causa disso, ele diz ao homem da máscara de porco que eles precisam usar seu gado leiteiro para compensar. Em um estábulo separado, várias mulheres lactantes são colocadas em gaiolas com tubos de sucção em seus seios. Uma vez que a costa está limpa, Andrew, o caixa do posto de gasolina, entra nos estábulos e tenta confortar a mãe enlutada. A mulher o xinga, e o homem infantil fica furioso e diz às mulheres que a culpa é delas por serem seres humanos ruins. Em outro lugar, o proprietário recebe uma reclamação de um cliente, dizendo que seu casamento foi arruinado depois que eles encontraram um dente em sua comida. Ele garante que eles serão compensados, então ele termina a ligação quando alguém liga para o homem da máscara de porco para um assunto urgente. O senhorio vai aos estábulos e descobre que uma das mulheres está morta. Eles percebem que a madeira esfaqueada no peito da mulher tem o nome de Andrew esculpido, então o proprietário imediatamente ordena que seus homens o encontrem. Enquanto isso, Nora conhece o cativo ao lado de sua barraca, que está lá há 2 anos. Ela diz que todos os cativos são tratados como animais de fazenda, e ela engravidou a ponto de não poder mais engravidar. A essa altura, ela já está morrendo, mas está mais aliviada do que triste. Depois que a mulher lhe diz que não há saída, Nora começa a entrar em pânico. De repente, ela ouve outra mulher chorar de uma cela separada. O nome da mulher é Ash, e ela está em cativeiro há 2 semanas. Nora garante a Ashley que eles vão escapar junto. Em outro lugar, Andrew brinca com algumas cabeças humanas decepadas quando um dos homens do proprietário o encontra. Ele chora, defendendo que a mulher era má, mas o homem ainda o arrasta para fora. Pouco depois, o proprietário o repreende por desperdiçar seus recursos. Como punição, ele deve ajudar os lavradores a alimentar os cativos. No entanto, ele acidentalmente derruba o balde cheio de comida e corre imediatamente para evitar as consequências. O homem da máscara de porco procura e o encontra correndo para fora da estufa. Andrew corre para a cozinha e entrega um pouco de orégano ao proprietário, que então agradece por sua
sua consideração. O senhorio decide cuidar de André e diz ao homem com a máscara de porco que se desfaça da mulher que não pode produzir leite. Nos estábulos, os homens entram na baia ao lado de Nora e amarram a outra mulher. Nora observa enquanto o homem com a máscara de porco a mata, abrindo seus lados e deixando seus intestinos caírem em um balde. Horrorizada, Nora afunda no chão, mal conseguindo processar o que está acontecendo. Mais tarde, os homens vão embora e os estábulos ficam em silêncio. De repente, a porta bate e Nora se encolhe de medo. No entanto, ela se sente aliviada quando vê Alec, que lhe diz para fugir com ele. Os dois saem dos estábulos, evitando os peões. Logo, eles encontram um caminhão, mas ele não liga. Um lavrador é alertado quando tenta ligar o motor, então Nora ajuda o ferido Alec a se esconder. Eles contornam o veículo e veem o lavrador a poucos passos dele. Por sorte, um sino toca ao longe, e o homem sai correndo. Eles continuam sua fuga e encontram uma igreja. Pensando que está seguro lá dentro, Nora carrega Alec para dentro da igreja, onde encontram bancos cobertos de plástico. Nora verifica o altar e encontra um objeto pontiagudo, enquanto Alec percebe o mural na parede do que parece ser Jesus e seus seguidores, mas seus rostos estão cobertos por máscaras de animais. Da janela, Alec vê o homem mascarado de vaca, então eles se escondem pouco antes de ele entrar. Nora observa enquanto o homem se senta na frente para rezar, então ela tenta escapar enquanto ele está ocupado. No entanto, em sua tentativa, o piso rende e o homem toca os sinos da igreja para alertar os outros. O casal tenta desesperadamente escapar, mas Alec é pego em uma armadilha para o urso. Nora tenta ajudá-lo, mas à medida que os lavradores se aproximam, ela não tem escolha a não ser se salvar. Nesse momento, os lavradores se unem, carregando uma enorme pedra e jogando-a na cabeça de Alec. Ao ouvir o som nítido de seu crânio esmagado, Nora continua sua fuga, chorando. Ela acaba se escondendo nos estábulos masculinos pouco antes de Andrew e o senhorio entrarem. Enquanto eles vasculham o outro lado dos estábulos, Nora pergunta a um dos homens capturados sobre como escapar do local. O homem diz a ela que há um ônibus funcional que os lavradores usam para transportar suas vítimas. Ele também diz a ela onde estão as chaves, então Nora agradece e sai. No entanto, Ander se vira no momento em que ela corre, e ele e o proprietário simplesmente sorriem. Enquanto ela vai para onde estão as chaves, Nora tenta o seu melhor para se esconder das pessoas mascaradas. Nesse momento, ela passa por um posto de gasolina, onde encontra um homem mascarado indo embora em um carro. Ela segue o carro e acaba em um estacionamento. Lá, ela pega o martelo e mata o homem mascarado. No entanto, um fazendeiro aparece de repente, então Nora corre para o carro e tenta escapar. No início, o carro luta para dar partida, mas ela consegue ir embora. Um enorme sorriso está estampado no rosto de Nora, aliviado por ela finalmente ter escapado. Só então, o motor falha, e ela não tem escolha a não ser sair do carro e correr para ele. Enquanto os lavradores a perseguem, Nora corre para a cozinha e para o porão. Lá, ela vê uma janela e tenta escapar por ela. Os lavradores a encurralam, mas lutam para alcançá-la pelos canos. Nora finalmente abre a janela, mas quando ela sai, um homem agarra seu tornozelo. Ela pega o objeto pontiagudo que ela pegou da igreja e o esfaqueia, permitindo que ela fuja. Ao sair, ela vê o ônibus de que o homem falou. Acontece que fica perto dos estábulos onde Ashley está, então Nora decide pegá-la. Ashley tem medo de ir com ela, mas ela vem mesmo assim. Ao entrarem no ônibus, percebem que não tem as chaves, então correm para a casa vizinha para pegá-las. Nora encontra as chaves e eles correm imediatamente de volta para o ônibus. Ela liga o motor e sorri, sabendo que desta vez, eles estão finalmente livres. No entanto, ela percebe que Ashley ficou quieta. Para seu horror, todos os lavradores estão sentados no final do ônibus, olhando de volta para ele. Logo, os mascarados se reúnem em volta da mesa de jantar, com as duas mulheres servidas com maçãs na boca.